Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos pregar hoje num texto bem conhecido nosso. Eu gosto muito de pregar nesse texto na ceia. E a diaconisa Esther aqui no louvor deu uma ênfase bem grande, justamente naquilo que eu vou pregar, porque eu vou pregar com relação ao sangue do Senhor Jesus, tá bom? Quantos aqui esta noite creem que o sangue de Jesus tem poder? Glórias a Deus. Então nós vamos ministrar no texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 27 e 28. Mateus 26. Irmão Erlo já trouxe aqui uma águazinha, né? Obrigado, meu irmão. Quem for achando, diz glória a Deus, diz amém. Mateus 26, versículo 27 e 28, 27 ao 28 vai dizer o seguinte: a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramando em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Versículo, encerra aí, versículo 28. Aí, então pronto, até aí mesmo. A versão aqui é diferente da minha. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no teu altar, meu Deus, neste púlpito, meu Deus, lançando, meu Deus, a boa semente. Vem falar conosco, Pai, repreende toda ação contrária, meu Deus, e que o teu nome possa ser glorificado mais uma vez, Pai. Que a tua palavra, ela venha de encontro, meu Deus, às nossas vidas, às nossas necessidades, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, neste momento que Jesus está com seus discípulos, na realidade ele está celebrando a Páscoa dos judeus. E nesta Páscoa, a última Páscoa, ele institui a nova aliança. O que era a Páscoa dos judeus, irmãos? Uma vez por ano eles se reuniam e rememoravam o grande feito que Deus fez, tirando eles do Egito. E ali eles comiam carneiros, ali eles tomavam vinho, ali, irmãos, eles não comiam nada com fermento, e eles celebravam. Mas agora, Jesus, ele transforma a Páscoa numa ceia. Ou seja, aquilo que era da antiga aliança, agora passa a ser da nova aliança. A aliança no sangue de Jesus. Os hebreus comemoravam a Páscoa, comemorando a libertação do Egito. E agora os discípulos comemoravam e comemoram nós, a ceia do Senhor, por sermos libertos, irmãos, das garras do faraó do presente século, deste mundo aí tão terrível, e nós todos os meses estamos aqui glorificando a Deus, porque nos tirou de lá pelo seu precioso sangue. Amém, irmãos? Então, irmãos, nesse contexto aqui, Jesus vai dar um novo significado ao pão e ao vinho especificamente, aqui que nós vamos falar, que simboliza o seu sangue. Durante a ceia, Jesus toma o cálice, dá graças e oferece aos discípulos, aí, indicando que seu sangue seria derramado para a remissão de pecados. O que é remir pecados, irmão? Remissão vem de remir, de perdoar, de apagar. Então, o sangue de Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados, definitivamente. Consequentemente,
É esse sangue, irmãos, que salva as vidas, as novas vidas da morte. E não só da morte aqui física, irmãos, estou falando da morte eterna. É o sangue do Senhor, irmãos, que nos dá a vida eterna. E Ele também nos liberta do domínio de Satanás, como eu já falei, e deste presente século. É o sangue de Jesus, irmão. Nós estamos aqui esta noite porque temos esta compreensão que o sangue de Jesus nos resgatou, o sangue de Jesus nos perdoou, nos lavou, né, dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos leva para o céu, nos dá a vida eterna. O sangue de Jesus, irmãos, nos livra completamente, nos liberta do domínio de Satanás. É por isso que nós louvamos aqui esta noite com muita ênfase, dizendo: eu sou livre. Quem mais é livre aqui esta noite e pode glorificar ao Senhor Jesus, porque nós não estamos mais nas garras e nas amarras de Satanás. Nós somos livres, irmãos. Foi o sangue do Senhor Jesus que nos libertou, irmãos. Jesus, ali no versículo 28, ele vai dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Na antiga aliança, irmãos, se matavam animais para a expiação, que é diferente de remissão. A expiação, irmãos, era uma espécie de purificação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava o sangue dos animais, entrava no Santo dos Santos e oferecia aquele sangue ao Senhor, derramava uma parte ali sobre o propiciatório, pegava um esopo, também espegia sobre o povo, e naquele ano o povo era remido, ou melhor dizendo, era expiado os pecados do povo, naquele ano. Mas todos os anos eles tinham que estar ali, repetindo continuamente, para que os pecados fossem perdoados. Mas Jesus, ele veio, irmãos, e ele deu o seu sangue, e ele nos lavou, nos perdoando definitivamente, porque o Senhor perdoou nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Se nós estamos numa aliança com o Senhor Jesus, os nossos pecados estão perdoados, e por mais que o diabo chegue todos os dias para nos acusar, que chegue todos os dias para levantar coisas do passado, você tampe os seus ouvidos e diga para ele: arreda-te, Satanás, porque eu sou livre, eu sou liberto, eu sou lavado, eu sou nova criatura pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4, ele fala muito bem desse processo que era feito na antiga aliança. Olha só o que diz: ora, visto que a lei, a antiga aliança, é apenas uma sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus com os mesmos sacrifícios. Olha aí, ano após ano, continuamente, eles oferecem o sacrifício lá do sangue dos animais. Se isso fosse possível ser totalmente perdoados, está falando da antiga aliança, está certo? Se isso for possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Mas não deixava, porque o sangue daqueles animais perdoava só aquele ano. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Mas todos os anos eles estavam lá, com seus pecados, sendo ali espargido o sangue sobre eles. Mas Jesus, irmãos, o Senhor, entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E o diabo, que é invejoso,
que quer imitar a Deus, ele ainda continua derramando o sangue de animais nas oferendas, nas encruzilhadas, nas cachoeiras, mas só tem um sangue, irmãos, que tem poder, é o sangue que nos remiu, é o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica verdadeiramente de todo o pecado, e esse sangue, ele tem poder, irmãos, amém? Então vejam bem, irmãos, Jesus declara que seu sangue é o sangue da nova aliança, estabelecendo um pacto eterno entre Deus e a humanidade. Quem crê que esse sangue, irmãos, foi o preço pela nossa libertação, pela nossa salvação, quem crê que esse sangue é poderoso, irmãos, ele firma uma aliança com Deus, e essa aliança é eterna. Essa aliança é firmada quando eu reconheço que o sacrifício de Jesus derramando o seu sangue naquela cruz, ele me salvou. Aí eu confesso o nome de Jesus, eu creio no sacrifício de Jesus, eu firmo uma aliança com ele. A palavra de Deus diz que essa aliança é eterna. O seu sacrifício é único e suficiente para a remissão de pecados. Foi um sacrifício único e suficiente. Não precisa mais ninguém morrer, nem porque não poderia, nem sangue de animais. Não, foi o sacrifício de Jesus. Hebreus 9:12, ele vai dizer o seguinte: nem por sangue de bodes, de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuado eterna redenção. O sangue de Jesus, quando ele morre, que ele morre naquela cruz, derrama o seu sangue, ao terceiro dia ele ressuscita, e aí ele fica algum tempo com os discípulos, depois ele vai diante do Pai, e quando ele chega diante do Pai, ele entra no santuário eterno, e diz: Pai, o preço do pecado foi pago, olha, minhas mãos estão furadas, o meu sangue foi derramado, o sacrifício foi pago uma vez por todas, e todo aquele que crê alcança a salvação eterna pelo precioso sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, ele foi derramado para nos remir dos nossos pecados. É diferente do sacrifício dos animais, como eu falei, porque os animais todos os anos tinham que estar lá, mas o sangue de Cristo, irmãos, nos limpa completamente, irmãos. Ele remove a culpa e o poder do pecado das nossas vidas. Amém? Então, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai dizer, irmão, que se nós andarmos na luz, como ele, o Senhor, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, diga de todo o pecado. Tem pessoas que não compreendem isso. Como é que pode? Esse cara, o crime dele foi muito sério. Como é que ele praticou um crime desse e agora diz que é crente, agora diz que é salvo? É porque o sangue de Jesus, irmãos, ele nos purifica de todo o pecado, não só de pecadinho, que a gente acha que é pequeno, porque não tem pecado pequeno nem grande, é de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso, meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso nas nossas vidas, e não importa qual o tipo de pecado, se nós nos arrependemos, reconhecemos que Jesus derramou o seu sangue, ele nos perdoa e nos lava de todos os pecados, irmãos. O sangue de Jesus, irmãos, ele não apenas nos liberta do pecado. Olha como o sangue de Jesus é poderoso. Não é só que ele nos liberta do pecado, mas o sangue de Jesus tem poder para curar. Tem poder para curar. Isaías 53, versículo 5, irmãos, vai nos lembrar que é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Isso inclui a nossa cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Amém, irmãos?
Você pode dizer comigo esta noite, com fé, pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder, eu creio na minha cura, na minha libertação, na minha salvação, porque o sangue de Jesus, ele tem poder. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, o sangue de Jesus tem todo o poder. O sangue de Jesus, ele tem poder para nos curar. E eu creio, irmãos, que quando a gente ora e a gente invoca o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, ele tem esse poder de cura física, cura emocional, cura espiritual, cura de todas as maneiras as nossas vidas. Eu creio, irmãos, é por isso que nós fazemos esse exercício espiritual aqui na Santa Ceia. Ao tomarmos o cálice, que simboliza o sangue do Senhor, nós cremos, irmãos, que o sangue do Senhor, não é o cálice, mas pela nossa fé, pelo simbolismo do cálice, nós cremos que o sangue do Senhor nos cura de todo o pecado. Então, quando nós tomamos o cálice do Senhor, que simboliza o sangue de Jesus, e nós oramos, Pai, que esse líquido, Pai, seja o teu sangue verdadeiro, e vá, meu Deus, varrendo todas as minhas células, Pai, tirando toda a enfermidade dos órgãos internos e externos, porque nós cremos, Pai, que o sangue do Senhor é poderoso nas nossas vidas, porque nós cremos, Pai, ó Senhor da glória, mesmo no corpo físico, Pai, mesmo por setas malignas, meu Pai, o teu sangue, ele remove toda a enfermidade, o teu sangue, Pai, foi derramado em nosso favor, Pai, e ele nos cura, ele nos lava, ele nos restaura, ele nos liberta, porque o teu sangue é poderoso na minha vida, na vida dos meus irmãos. E se chegou alguém aqui enfermo, Pai, aqui esta noite, com sintomas de enfermidade como eu creio, Pai, que a tua cura já nos alcançou pelo teu sangue. Aleluia, irmãos. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Ele nos salva, ele nos cura e ele nos liberta de toda opressão do maligno. Porque hoje, irmãos, muitos irmãos estão sob ataque do inimigo e não sabem que é uma opressão do maligno. Há muitos irmãos que não têm conseguido dormir direito, bola a noite toda. Há muitos irmãos que têm a impressão de estar sendo perseguido, vendo algumas coisas. Há muitos irmãos que sentem aí dores de cabeças constantes, como setas do maligno. Há irmãos que sentem uma angústia, sentem uma tristeza no coração e não sabem qual é o porquê, mas às vezes é uma opressão do maligno nas nossas vidas, que ele vai querendo roubar a nossa paz, a nossa alegria, querendo roubar a presença de Deus nas nossas vidas. Mas esta noite nós estamos aqui, irmãos, crendo que o sangue de Jesus é poderoso e toda esta obra do mal de opressão contra nossas vidas vai cair por terra. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 12, versículo 11, irmãos, diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da palavra do testemunho, em nome de Jesus, irmãos. A opressão espiritual também, irmãos. A opressão, irmãos, e a opressão espiritual, que é uma influência espiritual negativa. Essa opressão, irmãos, ela é proveniente de ataques espirituais do maligno, de espíritos malignos. Essa opressão, irmãos, ela afeta muito a vida das pessoas na atualidade. Ela causa, irmãos, muitos sintomas emocionais. Muitas pessoas, irmãos, estão aí com esses sintomas, irmãos, tanto de angústia, como já querendo entrar em depressão, ansiedade no coração. Isso às vezes, irmãos, são obras de espíritos, irmãos, que tentam trazer opressão para nossas vidas, e eles tentam aí roubar a nossa paz. E também eles trazem, irmãos, aí sintomas emocionais, sentimento de angústia,
é medo, irritação, quando a pessoa está irritada, não sabe por quê. Irritado. Isso, irmãos, às vezes é uma opressão do inimigo contra nossas vidas. Pensamentos depressivos. E a gente deve ter muito cuidado com a nossa mente. Pensamentos aí que a gente sabe que não é proveniente de Deus. São setas do maligno. Pensamentos depressivos. Muitos aí, irmãos, com síndrome de pânico, medo de tudo. Muitos irmãos aí com pensamentos suicidas. Eu não digo na igreja, mas onde o inimigo opera com opressão, irmãos, esses pensamentos chegam. Mas esta noite nós estamos vendo aqui, irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor. Ele morreu por nós, irmãos. É isso que significa o que nós vamos rememorar aqui esta noite. E ele morreu por nós por quê, irmãos? Em primeiro lugar, para nos levar para a vida eterna. Mas a vida eterna começa agora quando nós recebemos Jesus. Se nós temos Jesus nas nossas vidas, nós já estamos vivendo a vida eterna, irmão. Então nós devemos crer, irmãos, que Ele morreu por nós, o seu sangue foi derramado por nós, e nós não podemos aceitar essas coisas nas nossas vidas. Sabemos que são batalhas difíceis, principalmente ardamente, mas esta noite, irmãos, eu creio que pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos lava completamente. Só o pastor que crê aqui esta noite, ou tem mais gente como o pastor aqui que crê que o sangue do Senhor esta noite, irmãos, nos purifica completamente. Há pessoas que sentem, irmãos, aí as sensações físicas. É insônia, é sensação de sufocamento. Às vezes acorda pensando que está sendo sufocado. Há pessoas, irmãos, que têm aí comportamentos, sintomas comportamentais. A pessoa, ela, nessa opressão do maligno, irmãos, ela é tendenciosa a ter comportamentos que são longe da vontade de Deus. E é por isso que a gente tem visto, irmãos, não só na sociedade, mas já dentro da igreja, muitas pessoas com comportamentos, irmãos, que não agradam a Deus, de vícios. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O que tem de crente, presta atenção no que eu vou falar, viciado, crente, mas que é isso, pastor? Crente viciado. Em que, pastor? Em jogo do tigrinho. Pastor, tem, irmão. O que tem de crente viciado em jogo de tigrinho, irmão? O que tem de crente viciado em novela? E não é só irmã, não, é irmão também. O que é pior ainda. Tem gente, irmão, que está deixando de vir para a igreja. Não, porque hoje ela vai se encontrar com ele. Não, porque hoje vai ser o fraga. Não, vai te converter. Pastor, pode pregar, irmão? O pastor está com a garganta meio ruim, viu? Mas vai dar certo, viu? Então, irmão, o que tem de crente viciado com essas coisas, irmãos? Isso é opressão maligna, irmãos. Isso é opressão maligna, irmãos. A gente tem que buscar libertação. E crente precisa de libertação? Precisa, irmão. Se essas coisas não agradam a Deus, a gente tem que se libertar, tem que lançar para longe da gente. Amém ou não amém, irmãos? Posso dizer mais? Tem crente viciado? Vou falar bem baixinho para ninguém escutar. Irmão, o que tem de crente viciado em jogo de futebol que não vem para a igreja? Nem que seja pelo vozão, irmão, tem que estar na igreja. Nem que seja pelo melhor time do Ceará, mas tem que vir aqui, não é, Eduardo? Amém ou não amém, irmãos? Irmão, então tem muitos vícios aí que tem aprisionado muita gente, irmãos. Se eu continuar aqui, e eu estou falando de crente, irmão, não estou falando de gente do mundo não, de crente, viciado. Se eu começar a falar aqui, irmãos, a gente vai longe, né? Amém ou não amém? Então vamos ficar por aqui, mas eu só quero dizer para você,
que se você estiver preso a alguma dessas coisas, o sangue de Jesus, ele nos liberta de todo o pecado. Ele é poderoso, ele tira da gente, amém? Aqui mesmo na igreja, irmãos, agora recente, não é da igreja, né? É uma irmã da igreja, teve um sobrinho que tentou tirar a sua vida por causa desse jogo, irmãos. Por causa desses jogos, se endividou e aí tenta tirar a vida. É uma coisa que parece que não tem domínio nas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O crente, irmão, a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 5, que o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus nele, e tem um negocinho chamado domínio próprio. O que é domínio próprio? Eu não vou fazer aquilo que não agrade a Deus. Eu tenho força para resistir. Eu tenho força para não desagradar o meu Deus. Eu tenho força para largar isso. Amém, irmãos? Então, a gente pode, irmãos, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, nos libertar de todas essas coisas. E sinais espirituais, irmãos, que nós estamos recebendo alguma opressão do maligno contra nossas vidas e que o sangue do Senhor pode nos dar livramento. É dificuldade de se conectar com Deus. Dificuldade de se conectar com Deus. Se é numa oração, se é num momento de louvor, você não se conecta com Deus. Tem alguma coisa errada, irmãos. A gente sai de casa para vir adorar a Deus, aí chega aqui e a pessoa às vezes não se conecta com Deus, porque está sendo oprimida de alguma maneira, irmãos, para não se ligar com Deus. Na oração fecha os olhos, mas fica pensando na panela de carne que ficou em casa. Fecha os olhos, irmão, mas fica doido para ir para casa para assistir a outra série, para assistir não sei o que lá no... Eu não sei mais nem quais os programas que tem nessas televisão. Ainda existe esse negócio de Fantástico ainda? Acho que está com mais de 10 anos que eu não ligo naquela rede de esgoto de televisão, mas não ligo mais lá em casa, ninguém liga mais aquilo não. Mas aí tem irmão que fica, oh meu Deus, vai sair aquela notícia hoje, não sei o quê. Não, irmãos, na igreja a gente tem que se conectar com o Senhor. No louvor tem que se conectar com o Senhor, os irmãos aqui adorando. Ixi, a irmã veio com aquele vestido de novo. Já é a quarta vez esse mês com aquele mesmo vestido. Ai, meu Deus. Não adianta levantar a mão, não adianta mexer os lábios. Se o teu coração está distante daqui, você vem para a casa de Deus para adorar aquele que nos rendeu, para glorificar o autor da nossa vida, para dizer que o Senhor reina sobre as nossas vidas, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, essas coisas, irmãos, são muitas das vezes opressão espiritual. E essa opressão, irmãos, ela pode entrar por brecha, que muitas das vezes a gente pode dar brecha nas nossas vidas. E é por isso que nós devemos, irmãos, vigiar, irmãos. Quais são essas brechas, pastor? Que essas coisas podem chegar na minha vida. São pecados não confessados, irmãos. A gente não confessa diante do Senhor nossos pecados. E hoje nós vamos ter um tempo onde dá ceia para a gente confessar aqui diante de Deus se nós falhamos com Ele, para que as portas não fiquem abertas, irmão, nas nossas vidas. Amém, irmãos? Desobediência, afastamento de Deus, não tenho feito um devocional, não leio a palavra, não oro, não venho para os cultos, escolhas equivocadas, decisões erradas que nós tomamos, companhias erradas que nós andamos, ambientes espirituais carregados, que a gente sabe que não era para estar ali, mas nós estamos. Isso, irmãos, pode abrir portas, caminhos, para que a influência maligna possa querer trabalhar nas nossas mentes e nas nossas vidas, irmãos. E esta noite, antes da ceia, irmãos, nós vamos aqui orar ao Senhor, irmãos, pedir para que Deus venha fechar. Nós vamos fechar as portas, mas pedir para Deus nos guardar de abrir essas portas, para que essas influências malignas não cheguem nas nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia para você esta noite, porque em 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou, Jesus Cristo, irmãos, Ele veio a este mundo, Ele se manifestou
para desfazer todas as obras de Satanás. E se Satanás estiver querendo operar nas nossas vidas, é hoje que o Filho de Deus, ele vai desfazer pelo seu sangue, pelo seu precioso sangue, meus irmãos. A obra de Cristo na cruz, irmão, ele destrói as obras do diabo e nos dá a vitória. Quem gosta de vitória aí, irmão? A vitória já é nossa, irmão, porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Nós temos é que tomar posse dessa vitória. No versículo 27, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que ele, tomando o cálice e dando graça, deu-lhes dizendo, bebei dele todos. Ele deu aquele cálice, simbolizando o seu sangue. É o que nós vamos fazer já já. E aí, irmãos, a ceia do Senhor é um memorial contínuo do sacrifício do Senhor. Hoje é a segunda ceia do ano, segundo memorial, nesse mês de fevereiro. E eu creio que hoje, irmãos, do dia 1º, nesse mês de fevereiro, nós já vamos sair daqui esta noite com o sangue do Senhor, crendo que esse mês vai ser um mês de vitória para nossas vidas. Eu já creio, irmão, num mês de fevereiro de portas abertas. Eu já creio num mês de fevereiro de cura. Eu já creio no mês de fevereiro de paz. Eu já creio no mês de fevereiro de vitória para mim, para você, para nossa casa, para nossa família. Eu creio que o mês de fevereiro vai ser um mês abençoado, irmãos, para nossas vidas. E aí, irmãos, participamos dessa ceia em obediência a Cristo, nos lembrando da sua morte, celebrando a nossa redenção, porque Jesus morreu para nos libertar, e hoje nós somos livres pelo sangue de Jesus. E ao participarmos do cálice e do pão, irmão, nós proclamamos nossa unidade, e é por isso que nós também pedimos para trocar os cálices, para celebrar a nossa unidade, a unidade como o corpo de Cristo, reconhecendo que todos nós aqui fomos comprados, irmão, por esse sangue que eu estou falando aqui esta noite. Foi o mesmo sangue que me comprou, foi o mesmo sangue que ele comprou. Então isso gera a nossa unidade, e nós fazemos parte da mesma família espiritual. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos família de Deus, nós somos irmãos e irmãs em Cristo, nós fazemos parte do mesmo corpo, irmãos. Em 1 Coríntios 10, do versículo 16 e 17, vai dizer: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que nós partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nós somos um em Cristo Jesus. O mesmo sangue que me comprou, lhe comprou. É o sangue que nos libertou, é o mesmo, irmão. E é por isso que nós vivemos a unidade de família de Deus. Amém? E aí, queridos irmãos, 3 coisas que nós devemos lembrar antes de nós irmos para a ceia. Já estou encerrando, irmãos. 3 coisas que nós devemos lembrar antes de participarmos aqui dos elementos da ceia esta noite. Primeiro, irmãos, é através do sangue do Senhor Jesus, irmãos, que nós temos o perdão dos nossos pecados. É através do sangue do Senhor, já falei aqui. Então nós devemos reconhecer a nossa necessidade de perdão e aceitar o sacrifício do Senhor Jesus quando derramou o seu sangue. Nós devemos aceitar. Ele fez o sacrifício e nós devemos só receber. Se alguém aqui esta noite que ainda não confessou Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou está distante de Jesus, ou quer renovar a aliança com Jesus, a noite é esta, irmão. A noite é esta. É reconhecer a necessidade de Jesus na sua vida, do sangue de Jesus na sua vida. E aí, irmãos, aceitar o sacrifício de Cristo em nossas vidas, confiando que seu sangue, ele é suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Então nós vamos pedir perdão a Deus, receber o seu perdão, para que a gente possa participar deste memorial esta noite. Amém, irmãos? A segunda coisa que nós vamos nos lembrar antes da ceia, irmãos, é que nós podemos buscar cura e libertação
aqui na mesa, na ceia do Senhor. O sangue de Jesus tem poder para nos curar e libertar, como eu falei aqui durante a ministração. Então, antes de nós cearmos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, ao comer do teu pão e tomar, meu Deus, do teu vinho, simbolizando o teu sangue, ao ingerir esses elementos, Pai, que Ele venha me curar, que Ele venha me libertar, que eles venham no sentido, irmãos, aqui, de um símbolo, que é Jesus, que está presente aqui esta noite. Esses elementos simbolizam Ele, aquilo que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou, para que hoje nós pudéssemos reivindicar isso, como filhos dEle, como salvos em Cristo Jesus. Nós podemos hoje reivindicar a cura pelo sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas, porque foi para isso, irmãos, que Ele morreu, para nos libertar uma vez por todas de todo o pecado, de toda a enfermidade, e para nos curar, irmão, de toda a enfermidade. Amém, irmãos? Então nós podemos esta noite, se estivermos, irmãos, enfrentando doenças físicas, emocionais ou espirituais, opressão do maligno, nós podemos buscar cura e libertação através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, em primeiro lugar, pedir perdão. Em segundo lugar, se tem alguém enfermo, buscar aí, antes de ingerir os elementos da ceia, orar ao Senhor, pedir para Ele cura, libertação, se for o caso. E a terceira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é uma coisa que cada dia a gente tem que buscar mais, é participar da ceia do Senhor com reverência. Com reverência. A ceia do Senhor deve ser observada, irmão, com reverência e gratidão. Gratidão, irmãos. A gente tem que ser grato a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas. Irmãos, se a gente bem pensasse o que nós éramos e o que Jesus tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Irmãos, quando eu me lembro que eu era escravizado pelo cigarro, quando eu era escravizado pelos vícios das bebidas, irmão, quando eu me lembro, irmãos, que eu dizia de manhã, hoje eu não bebo, e à tarde já estava bebendo, porque não era eu que decidia a minha vida, eu era escravo, era o meu Senhor que dominava a minha vida, e hoje eu sou livre, irmãos, eu sei que muitos aqui têm testemunho para falar, e mesmo que não tenha sido escravizado em alguma área por vícios, mas ele sabe que tinha uma vida de angústia, de tristeza, de incerteza. Mas hoje não, hoje você sabe para onde você vai, você sabe quem você é um filho de Deus, você está caminhando para a vida eterna, você sabe que tem um Pai que tem cuidado da sua vida, você sabe que tem um Senhor na sua vida. Então nós devemos ser gratos ao Senhor, amém, irmãos? E ter essa reverência, irmão, nos lembrando do grande sacrifício de Jesus, renovando a aliança com Ele. Nós devemos participar da ceia, irmão, com o coração purificado, em comunhão. Nós devemos participar da ceia, irmão, nessa comunhão sólida com nossos irmãos e irmãs em Cristo. E para concluir, meus irmãos, o sangue de Jesus é o fundamento da nossa fé. É o fundamento da nossa fé, irmãos. Tanto é que a maioria das religiões aí, irmãos, eles querem usar o sangue, irmãos. Como eu falei, matando animais, irmãos, buscando ter algum poder espiritual, mas esse sangue que eles derramam não tem poder, irmão. Eu vi um dia desse um documentário, eu não me lembro qual era o país, não era na Índia, era um país aí, que as pessoas, irmãos, eles fazem autoflagelo. Você sabe o que é autoflagelo? Eles pegam cordas, irmãos, e botam navalha nas pontas das cordas, e eles ficam batendo nas suas costas, irmãos. Aquilo ali, irmãos, e o sangue vai escorrendo pelas costas, irmão, ficam em carne viva, e eles acham que aquilo tem algum poder, e não tem, irmãos, porque só tem um sangue que tem todo o poder, não é algum poder não, é todo o poder, é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado uma vez por toda, por mim e por você. Então, irmãos, esse sangue é o fundamento da nossa fé, é através do seu sacrifício que nós fomos perdoados, fomos curados, fomos libertos, é pelo sangue do Senhor Jesus. E ao lembrar, irmãos, isso é lembrar o sangue que foi derramado por nós,
nós renovamos a nossa esperança e alegria, irmãos, porque nós ficamos confiantes, irmãos, nesse poder redentor do Senhor Jesus nas nossas vidas, e que nós possamos viver à luz dessa verdade, irmãos, proclamando a cura, proclamando a libertação que nós temos em Jesus, e proclamando a salvação que nós vivemos em Jesus, porque uma vez por todos o sangue foi derramado, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos, e é por isso que nós estamos celebrando mais um memorial, crendo, irmãos, no sangue poderoso do Senhor Jesus. E se você crê, irmão, diga mais uma vez: o sangue de Jesus tem todo o poder na minha vida. Amém? Você crê nisso? Você pode ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus?